Olá, seja bem-vindo, eu sou Gilmar Festner. Antes do Felipe se apresentar, não esquece, se inscreve no canal para dar aquela moral pra gente, curte esse vídeo e ativa o sininho. Bora lá, Felipe. Bom dia, sou o Felipe, muito bem-vindo a esse episódio. Hoje a gente está aqui com a presença do Cássio Prevedelo. Ele é especialista em vendas e vamos bater um papo muito legal aí. Com certeza vai ser útil para todos os empreendedores, afinal de contas, né? Nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Não existe, né? Então, Cássio, bem-vindo, obrigado pela presença. Se apresenta aí pra galera de onde que você saiu, o que que você faz. Show de bola, show de bola. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. A gente troca muita ideia aí no dia a dia, né? Mas estar aqui junto com vocês nesse projeto aqui, acho que é uma coisa muito legal. E o projeto em si, parabéns pelo projeto também, né? Nossa. Bom, eu sou o Cássio Prevedelo, sou gestor comercial, tenho uma empresa chamada Facilita. Essa empresa facilita a vida dos empresários que trabalham com agendamento. Principalmente saúde feminina, beleza feminina, ou até mesmo saúde no geral. E também algumas empresas, enfim, de autônomos que gostam de trabalhar e precisam trabalhar com agendamento. Então a Facilita faz isso. Eu sou gestor comercial, tenho pós-graduação em gestão comercial e uma graduação em administração. Trabalhei muito tempo com startup. Tenho projetos de startup aí que estão no ar, né? Em busca de investimento também. Então, cara, eu sou um cara que não consigo ficar parado. Essa que é a realidade. Como qualquer vendedor, né? Sou criador também da técnica de venda, o anti-vendedor, que se Deus quiser vai sair esse livro que eu já tô prometendo há mais de um ano já que vai sair, mas é difícil de escrever, viu? Nossa, como escrever livro é difícil. Vocês não fazem ideia. Realmente. Mas vai sair, vai Imagino, sair. imagino. Bacana. E faltou a tua área humorística, né? Ah, sim, tá claro, claro. Eu levo mais como um hobby, assim, mas é uma coisa que a minha saúde mental necessita disso, sabe? É uma coisa que eu extravaso no palco e tal, que é a parte do improviso, principalmente, né? Comédia de improviso, stand-up comedy. Então, volte e meia, eu tô lá em Jaraguá, no Tobata Comedy lá, que é um comedy club que tem aqui na nossa região. Lá fazendo um showzinho, brincando com a galera e tal, fazendo algumas palhaçadas, porque isso... além de me ajudar, a parte do improviso principalmente me ajuda muito na parte de vendas, também me extravasa um pouco mentalmente, sabe? Quando a gente tá muito tenso, muito... o trabalho dia a dia e tal, a comédia ela dá uma aliviada muito boa. E, cara, é maravilhoso, assim. Eu gosto demais, é o meu hobby preferido. Legal. Então, só pra gente entender, a Facilita, ela é uma empresa que também ajuda na parte de vendas ou são dois negócios separados? Também, hoje eu falo que a gente tem 5 tipos de produtos dentro da Facilita. Secretariado remoto, suporte técnico, então algumas empresas que precisam daquele suporte rápido de WhatsApp, né? A pessoa manda lá, tô com um problema, tô com um bug, não sei o que, daí o suporte vai lá, abre um ticket se for necessário e tudo mais. Então, suporte técnico. SDR inbound, a gente faz o inbound também. O outbound a gente não trabalha, tá? Então, só pra deixar bem claro isso também. Consultoria comercial e gestão comercial. Então, eu terceirizo a parte de gestão comercial. Tem algumas empresas que eu só faço a parte de gerenciamento. Aí é eu mesmo quem faço. Então eu gerencio a equipe comercial deles. Enfim, mais pela minha expertise mesmo, né? E obviamente fica um pouco mais em conta do que tu contratar um gestor comercial lá. Porque daí eu trabalho com várias empresas, né? Bacana. E normalmente que tipo de cliente que vocês atendem? Cara, a gente atende em cada setor, cada tipo de produto tem um ICP, que a gente fala, né? Na parte de secretariado, o nosso ICP é saúde feminina, normalmente, tá? Saúde e beleza feminina. Isso aí é basicamente 88% dos nossos clientes, hoje, se a gente for calcular. Claro que tem alguns outros, tem corretor de imóveis, tem imobiliária, tem alguns setores que são um pouco diferentes, mas que também precisam de secretária. O SDR, principalmente imobiliárias ou qualquer equipe de vendas que está iniciando o negócio, startups principalmente também, que estão iniciando o negócio e não tem capacidade de ter um time hoje de SDR, né, inbound, mas quer fazer tráfego, quer trabalhar com essa parte já. Por exemplo, o próprio dono da startup, ele é um vendedor. Querendo ou não, ele vai ser um vendedor, né? Sim. Só que para ele não ficar perdendo muito tempo com vários leads que estão chegando no tráfego, ele precisa ter um SDR. Então esse é o ICP no caso do ISDR, esse tipo de empresário. Na parte de suporte, principalmente telemedicina, empresas de telemedicina, que é o nosso foco principal aqui, mas qualquer outra empresa que precisar de suporte pelo WhatsApp, que a nossa menina lá consiga conversar, trocar ideia, a gente aprende o teu negócio e faz esse suporte também. E a parte de gestão comercial e também consultoria comercial são para startups normalmente. Startups que é a minha maior expertise, assim, sabe?
Então, empresas de telemedicina também que queiram implementar essa metodologia startupeira que a gente chama, né? Para gestão comercial, para poder gerir o seu time. A maioria dos meus clientes, eles estavam nesse momento de eles mesmos gerenciavam o time. Eles tinham um time de vendas lá e o time de SDR e tal. E eles mesmos estavam fazendo essa gerência desse time. Só que isso estava tomando tempo demais deles. Eles não conseguiam gerir a própria empresa porque eles estavam sempre no time comercial. Então eles queriam se livrar basicamente assim da equipe comercial para eles poderem focar na parte de gestão. Então esse é um momento que precisa estar para poder contratar o Cássio como gestor comercial. Porque daí eu não vou cobrar o valor que um gestor comercial cobraria para ficar lá, mas eu vou conseguir fazer a mesma gerência porque eu já tenho uma metodologia pronta já para isso. Legal, bacana. E conta um pouquinho da tua história, de onde que você saiu, como é que começou isso, da Legal, tua jornada até você chegar onde você está hoje. Era algo que você queria? Então, vamos lá. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul. Eu nasci em Santa Bárbara do Sul, uma cidadezinha de 9 mil habitantes, bem pequenininha no interior do estado, perto ali de Cruz Alta, Passo Fundo. O pessoal já deve conhecer essas cidades um pouco maiores ali, Juí, Carazinho. E Santa Bárbara está no meio ali. É uma cidade riquíssima na parte de agricultura. Então, quem lida com agricultura lá sempre tem muito dinheiro, sempre tem tudo. Mas como é uma cidade muito pequenininha, tem poucos habitantes, né? Então, ou tu trabalha com agricultura ou trabalha para alguém que tem agricultura, basicamente isso. Aí eu saí de lá para buscar uma oportunidade melhor, mas eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Eu sempre falei, desde adolescente, eu falei, cara, eu vou ter o meu negócio. Ah, mas do que tu quer ter o negócio? Não sei, mas eu vou ter o meu negócio, ainda não sei. Sempre falava isso, ainda não sei. Mas no decorrer do caminho eu tive que me especializar em algumas coisas, né? Então fiz administração de empresas, aí como eu queria ter meu próprio negócio, eu escolhi a administração. Eu sou o raro caso do cara que escolheu a administração. Eu fiz o Enem, ganhei bolsa de 100% e tal, fiz todo o processo. Terminei minha faculdade, fiz a pós-graduação em gestão comercial, tô fazendo uma segunda pós agora também, acho que termino até fevereiro, março. E me especializei muito nessa parte de vendas, sempre na parte de vendas. Já fui corretor de imóveis, já vendi carro, já vendi internet. O que tu imaginar eu já vendi. Então eu sempre fui apaixonado por essa parte de vendas, essa parte de gestão de pessoas também, essa parte de vendas. Minha primeira experiência como gestor foi numa imobiliária. Eu falo até hoje, gosto de falar e gosto de frisar que eu tenho um grande mentor na minha vida, que é o Sandro Lucas da Águia Consultoria. Ele é um cara que me ensinou assim, demais das coisas que eu sei hoje. E às vezes ele me ensinava sem querer. Muitas vezes ele me ensinou sem querer, só por fazer algo. É o exemplo, né? Que ele mesmo fala assim, que o exemplo ele arrasta, né? Então, pelo exemplo ele me ensinou muito também, né? Sem falar nas nossas conversas, mas ele me contratou como gerente lá. Nossa primeira experiência juntos foi como eu sendo gerente na Águia, montando uma equipe totalmente do zero. Cara, se tu olhasse a equipe, assim, era pessoas que nunca tinham trabalhado com vendas na vida, assim. A gente tentou fazer um negócio. Nosso primeiro mês, a gente teve um VGV lá de 700 mil, mais ou menos, se eu não me engano. O segundo mês já baixou um pouquinho para 500. Mas a gente foi montando essa equipe aos poucos, assim. E ali foi uma escola para mim, de questão comercial, principalmente. Depois disso, eu trabalhei em várias outras coisas, porque eu sempre fui muito curioso e sempre quis conhecer vários tipos de negócio, vários tipos de gestão, vários tipos de venda mesmo, de forma de vender. Comecei a estudar o tal do spin selling, porque eu sabia que essa parte de tecnologia exigia isso. O que é essa coisa de spin selling, Bunch, o que é isso? Comecei a estudar. Se você não sabe também, procure estudar, porque é muito importante. Comecei a estudar isso e tinha um amigo meu que trabalhava na Conta Azul. E foi aí que eu conheci esse mundo da tecnologia. Quando eu entrei na Conta Azul, a mente abriu assim de um jeito e falou, meu, é isso. Esse aqui é o futuro. Na verdade não é o futuro, é o presente já, né? Sim. E ali, a partir dali, eu só comecei a estudar coisa de startup, coisa de vendas, gestão de equipe comercial, estruturação de equipe comercial segundo as startups, sabe? Toda essa parte de vendas, toda essa parte comercial desse mundo tech, né? No mundo SaaS principalmente, né? De assinaturas, etc. Então, comecei lá como SDR, eu tava, antes de ir pra lá, eu tava num cargo um pouco melhor assim já, né? Eu tava de vendedor, tava ganhando um monte, e eu decidi perder 2 degraus ali pra poder aprender algo novo e estar em um local novo, né? E fui de SDR, 13 meses depois, eu obviamente bati meta nos 3 meses, fui destaque nos 3 meses aqui e já passei para vendedor.
depois passei pra como é que eles falam? Customer Success. Customer Success, depois eu saí dali pra coordenar uma equipe na Company Hero, então só fiquei nesse mundo de startups uma atrás da outra, assim. Foi onde eu aprendi muito. E aí eu tive uma sacada, quando eu fui contratado pela própria Vitadoc, que é cliente minha hoje, fui contratado pra ser gestor comercial lá, PJ. Quando isso aconteceu, eu tive um insight, falei assim, cara, como eu sou PJ e eu tenho uma metodologia, eu já estruturei 2 equipes de vendas em 2 empresas diferentes, estruturei toda a parte comercial em 2 empresas, eu já tinha essa expertise. Eu falei, cara, por que não oferecer esse trabalho para outras empresas e fazer esse gerenciamento tudo ao mesmo tempo? E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E aí consegui mais uma empresa aqui, mais uma empresa ali. Aí tem a Empire Tech, que é uma empresa de tech. Tem a Vitadoc, que é uma empresa de telemedicina. Eu tenho mais 2 empresas de telemedicina também que trabalham comigo. Então, foi melhorando assim por conta disso, sabe? Foi pegando clientes ali e criei uma metodologia. Nessa metodologia de gestão comercial, aí a gente cria playbook, a gente instrui os SDRs, treina os SDRs, treina vendedor, tudo em cima da técnica do antivendedor também. E a equipe de CS também, normalmente a gente treina, tá? Então, algumas empresas terceirizam a parte de SDR inbound comigo, outras têm a equipe própria. E tá tudo bem, eu gerencio a equipe própria do cara, ou então... Então, assim, resumindo a história, é basicamente isso. Eu fiz curso de teatro também, obviamente, para poder ficar mais desenvolto também no palco, ou conversar com o cliente, fazer uma venda, improvisar é muito importante também. Porque às vezes tu tá... A gente, o Felipe, a gente faz parte do mesmo grupo de empreendedores, né? Sim. E você já deve ter visto algumas vezes no Master eu fazer alguns joguinhos de improviso lá na hora, né? Por que disso? Justamente para liberar um pouquinho o pessoal, para ser eles mesmos, né? Para ficar mais leve uma reunião como aquela, mas também para ensinar algo. Então, muitos dos exercícios que eu aprendi lá no teatro, que eu aprendi lá no improviso, eu uso hoje para as palestras de vendas e treinamentos de vendas que eu dou. Como, por exemplo, só perguntas, ou então, não sei, os gêmeos siameses, que tem um joguinho lá também que é assim. Então, a gente usa muito desses, trazendo para o ramo empresarial, pro business, né? E dando esse treinamento. Bom, dei um resumo geral aqui, dei até uma escapada no assunto, mas o meu TDAH é assim mesmo. Legal. Eu já comecei a ficar muito curioso o que é o antivendedor, né? Não sei se você ia perguntar isso. Exatamente. Cara, o antivendedor, como é que surgiu isso em primeiro lugar, né? Como é que surgiu esse negócio de antivendedor? O que é isso? Eu não sei se vocês já receberam ligação de vendedor querendo te vender assim a avulso e te enchendo o saco e falando, não, é só hoje, porque não sei o que, aí amanhã eles se ligam de novo, oi, e aí, como é que tá? Vamos fechar, não vamos? Te enchendo o saco. Vocês compraram com esse cara, não? A venda de impacto, né? É muito... O que me fez ser empreendedor foi uma paulada que eu levei de uma dessa a primeira vez na vida. Que eu digo, bicho do mato criado em casa, né? Quando eu veio postar. Eu te conto em off ali o que foi, mas foi isso aí que aconteceu na minha vida. Olha que é aí, horrível, né? Não, uma experiência horrível. É ruim, é muito ruim, é muito ruim. Muitas vezes tu compra e depois tu se arrepende amargamente depois daquilo. Porque, putz, cara, por que eu fui comprar? Por que eu fui fazer e tal? Porque no calor do momento tu acaba comprando. Porque tu tá sendo pressionado para aquilo. O antivendedor é anti tudo isso. O nome é muito sugestivo, né? Uma técnica de venda chamada anti-vendedor. Como assim, né, cara? Não faz sentido. Mas na verdade faz super sentido. Porque é anti o vendedor tradicional, o que a gente conhece hoje como, sei lá, um pitbull, um cara que vai te pressionar e tudo mais. Funciona? Claro que funciona. Qualquer técnica de venda que você aplicar vai funcionar. Por isso que ela existe, né? Mas, ao meu ponto de vista, a venda ela tá muito mais no relacionamento do que na pressão. Do que nesse, vamos fechar, vamos embora, pô, me ajuda aí, eu preciso bater minha meta, pô, sacanagem. Então, a gente faz um trabalho de conscientização com o dono da empresa primeiro, para ele entender o que a técnica significa, para ele entender como fazer esse tipo de venda. Depois a gente pega a equipe de venda dele e faz uma conscientização nela também, para dizer assim, cara, não é só a tua comissão que importa também, tá? Porque se a tua empresa não tiver resultado, tu não vai ter onde trabalhar, tu vai ter que sair pro mercado de novo, procurar outra empresa. Você gosta de trabalhar aqui, a empresa é legal, te paga bem, vamos fazer essa empresa lucrar junto. Porque muitas vezes os vendedores só pensam no comissionamento dele, né? Sim. Tipo assim, vou vender aqui amanhã, mês que vem ele vai cancelar, mas pelo menos o meu tá garantido. Sim. E isso é péssimo pra empresa, é péssimo pra empresa. E é péssimo pro vendedor também, só que ele não consegue enxergar isso. Então, na técnica do antivendedor, além dessa conscientização com o dono do negócio, para entender esse processo,
Para ele ver métricas, mas a gente pega, é uma consultoria que eu dou para ele, na verdade, para poder aplicar essa técnica, né? Porque não adianta só chegar e oferecer para a equipe se o líder não tá coeso com isso. Então, o primeiro passo é o líder. Então, a gente vai pegar algumas métricas da empresa dele, vamos mostrar para ele e falar, cara, a tua empresa tá assim por causa disso, disso, disso. E aí, fazer uma conscientização nele. Depois a gente pega a equipe de vendas e aplica essa técnica. O que é a técnica do antivendedor? É venda baseada em relacionamento. Se eu fosse resumir em uma frase, é isso. A venda baseada no relacionamento. Claro que aí existe um esqueleto. Eu não vou dizer passo a passo, porque cada venda é uma venda, né? Sim. Mas existe um esqueleto. Um esqueletinho básico. A gente chama de anti-vendedor, que é o A de apresentação. É uma apresentação não tão formal. Eu gosto de ter uma apresentação mais leve, só que te colocando no lugar de expert. Ó, os experts aqui. Então te coloca no lugar de expert, te coloca no lugar de... Cara, tu é o especialista naquilo que tu tá vendendo. Ponto. Eu acho que isso é básico, eu acho, em qualquer técnica de venda, né? Sim. Só que muita gente não faz ainda, né? Muita gente chega numa ligação de SDR, por exemplo, gaguejando. Mas não, se coloca como um especialista, mesmo que você não seja. Sim. Mas, pô, postura de especialista naquilo que você tá falando. O N de negócio do cliente. Entender o negócio do cliente, entender do começo até o fim, tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele faz realmente e ter interesse genuíno em ajudar ele. Esse que é o detalhe, entendeu? É realmente tentar ajudar ele de alguma maneira. O T, que é de transparência, uma coisa que eu prezo muito, assim, na técnica de venda que eu aplico com o pessoal, eu até falo para eles assim, entrega algo pro teu cliente que pra ele pareça que é algo muito confidencial. Mas que pra você não é tanto. Até é, mas não é tanto. Tipo assim, tu pode entregar isso pra ele. Por quê? Porque vai gerar confiança no cara. O cara vai confiar mais em ti, porque pô, tu tá entregando algo confidencial da tua empresa pra ele. Obviamente não vai entregar nada que seja confidencial de verdade, assim, que não possa passar, né? Mas assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho hoje lá um cliente que ele tem telemedicina. Os meus vendedores vão fazer lá um pitch pra ele e tudo mais. Na hora de falar sobre concorrência, sobre coisas assim, eles falam assim, cara, olha só, eu vou até te abrir uma parte da minha estratégia comercial aqui, tá? Só não precisa, né? Fica só pra você e tal. Eu tô falando pra você porque eu gostei de ti, a gente já criou uma conexão. Só o fato de tu falar isso, tu já criou uma conexão com o cara também. Aí eu falo assim, cara, eu pago hoje pro médico em torno de R$60 na consulta pra ele. E eu cobro R$79,90. Meu lucro tá R$19,90. E tiro o imposto, dá 14 pila, mais ou menos. Tu abriu uma parte que, tipo assim, beleza, não vai impactar tanto no teu negócio. É uma coisa simples, uma coisa básica. Né? Às vezes nem é verdade mesmo, que paga 60. Às vezes paga 50, mas tu aumentou um pouquinho pra não dar. Só que pro teu cliente, pro cara que tá do outro lado, ele acha isso sensacional. Porque tu abriu uma parte da tua estratégia comercial que não vai impactar tanto no teu resultado, mas gerou uma certa confiança pro cara. Ele se abre muito mais depois pra você também. Pra ele abrir coisas confidenciais da empresa dele pra ti também. Que você pode usar na hora da venda. Então isso enfim, são coisas que a gente coloca tudo dentro do mesmo balaio ali na estrutura comercial, entendeu? Na estrutura de vendas. E aí a questão do relacionamento. Eu gosto de trabalhar muito com tickets com um tempo de venda um pouco mais longo para poder criar esse relacionamento. Claro que, por exemplo, como a gente estava conversando antes, aquele vendedor que é pressão, normalmente é aquele tipo de produto que tu tem que comprar na emoção do momento mesmo. E não adianta aplicar a técnica do antivendedor para esse tipo de produto. Sim. O produto que o cara tem que comprar na emoção, o cara tem que comprar na emoção. Se tu aplicar a técnica do antivendedor, vai fazer o cara pensar, o cara não vai comprar. Agora, produtos de relacionamento, produtos que têm um tempo maior, que normalmente são SaaS, startups e etc. Vendas mais complexas. Essa que é a palavra. Você pode aplicar a técnica do antivendedor tranquilamente. Legal. Essa técnica ela engloba outras também, né? Ela engloba tanto o spin selling quanto o bunch e outras técnicas de venda como o jolt também, dentro dessa espinha dorsal. E não, tipo assim, vou fazer aqui agora a implicação. Depois da implicação eu vou para... Não, ele não segue isso. Por quê? Porque tu é uma pessoa, tu é outra pessoa. Então, a gente analisar é ter um relacionamento contigo para poder aplicar as técnicas de venda da forma correta. Entendi. Perfeito. Faz total sentido. Né? Sim. Até porque a gente conversava, né?
A gente fez uma call de vendas, né? Onde nós éramos o cliente e o cara usou muito spin selling que a gente... E quem conhece... Dava pra ver certinho, né? Dava pra cara. ver certinho. E aí, no final, a gente tinha muito interesse, mas acabamos não fechando porque a gente sentiu que ele não ouviu de verdade o que a gente queria. Ele tava só aplicando uma técnica. Só aplicando uma técnica. Ele deveria ter ouvido o que a gente queria. Então, faz total sentido aqui que tu tem que ter sensibilidade, né? É questão do relacionamento, cara. É isso. Tu tem que criar um vínculo com o teu cliente, porque a venda ela se torna uma consequência daquilo ali. Sim. E aí é o seguinte, aquele negócio que eu falei pra vocês, do interesse genuíno. Do anti-vendedor lá, né? No final, o I, ele é de interesse. Interesse genuíno. Sim. Então tu tem que realmente se interessar pelo produto, se interessar pelo cliente, se interessar pelo problema do teu cliente, para aí sim oferecer uma solução. Mas é realmente se interessar pelo teu cliente, entendeu? E não aplicar uma técnica de venda com um passo a passo ali para vocês vender porque funciona aquele passo a passo. Sim. Porque a venda ela a venda ela é uma consequência do teu relacionamento. Se eu te indicar, por exemplo, vocês são meus amigos, se eu indicar para vocês uma pizzaria hoje, vocês vão lá na pizzaria, pelo menos para conhecer a pizzaria, porque eu te indiquei. Agora, se alguém na rua, estranho, chegar para você e falar, pô, a pizzaria tal lá é bem boa, e vai embora, vocês vão comprar do cara? Dificilmente. Por quê? Porque vocês têm um relacionamento comigo. Vocês confiam em mim. Então, se eu indiquei lá que é bom, pô, pelo menos vocês vão lá pra ver se é bom mesmo. Agora, um estranho que tu não sabe o que é, tu não sabe o que... Meu, o cara vai vender uma pizza lá que às vezes tá estragada, e sei lá. Então, tu não tem essa confiança. Então, a venda ela é basicamente isso, cara. É tu confiar primeiro no teu vendedor, ou a pessoa confia no vendedor, e depois faz a compra com ele. Principalmente nesse ramo, nesse mundo de concorrências, né? Massa. Cara, se tu tá concorrendo com muita gente, a pessoa que tiver o melhor relacionamento com o cliente normalmente leva. Legal. Sim. Trazendo aí pra parte prática aí pra pessoal que tá ouvindo, né? Vou te perguntar, qual que é o desafio que se tem hoje, né, quando você vai botar isso em prática, de você construir esse relacionamento, né? Você disse que obviamente prefere vendas mais complexas, então você tem um tempo de contato maior com o cliente, mas na prática, mesmo as vendas mais complexas, às vezes o cara não responde mais, o cliente pede. Acontece bastante. Então, qual que é o desafio que se tem nessa parte específica de relacionamento? E aí uma segunda pergunta tem a ver com o time, porque quando você vai trabalhar isso com o teu time, como que você tira da cabeça dele que ele tem que se importar de fato com o problema do cliente e não só com a meta que ele tem para bater e com a comissão? Porque isso que o Gilmar falou foi exatamente isso. O cara, ele veio com uma técnica, um checklist pronto, e ele entendeu muito claramente que se ele cumprisse cada uma das etapas, quando chegasse no final, a venda estava certa. Quando ele viu que a gente não ia comprar, ele já tinha um downsell engatilhado. Claro. Então, ou seja, ele não queria resolver o problema, ele queria sair dali com uma venda. Se não fosse com a principal, seria com uma segunda venda. Então, como que você tira isso da cabeça do cara? Cara, você realmente quer resolver o problema do cliente ou você quer empurrar uma venda ou uma comissão? São 3 coisas. E eu junto essas 2 coisas que você está falando. A primeira delas, contratar certo. Perfil de vendedor. Perfil de vendedor. Para quem vai trabalhar com esse tipo de técnica de venda do antivendedor, por exemplo, não adianta tu contratar um vendedor pitbull. O vendedor pitbull ele vai ter que vender carro, por exemplo. Ele vai ter que vender produto mais de impulso. Então, e tá tudo bem, pô. Tem mercado para todo mundo. Não é errado. Nenhuma das técnicas são erradas. Sim. Então, só que existe aquele negócio que a gente estava falando antes, fora do ar, né? Sobre gestão de competências, que foi a palestra que a gente teve agora recentemente lá no Empreendegol. Gestão por competências, a gente estava falando, né? Que é a questão de você saber qual que é a tua competência e qual que não é a tua competência. Ponto. Você tem que saber. E nesse caso, o perfil do vendedor para trabalhar com o anti-vendedor, no caso, ou com high ticket, com tickets, vendas mais complexas, de high ticket também, ele é um perfil de relacionamento. Tu já tem que contratar ele e fazer toda a parte de seleção focando nisso. Focando nessa parte mais psicológica, nessa parte mais humana, nessa parte não tão imediato. Essa parte mais de relacionamento. Contratou certo, meio caminho andado. Essa que é a realidade. Nem sempre a gente vai contratar certo. Fato. E às vezes tu pode se surpreender também com um vendedor que era pitbull e se torna um baita de um vendedor de relacionamento. Porque o cara que vende carro, por exemplo, que eu dei o exemplo aqui, ele cria relacionamento também com os vendedores, com os clientes deles. Eu já vendi carro, eu sei como é que é. Então, cria um certo relacionamento a tal ponto de tu vender às vezes 3, 4, 5, 6. O meu sogro compra com o mesmo vendedor a vida inteira. Por quê? Porque o cara entendeu isso. Tudo bem, ele vende por impulso lá, ele compra por impulso na hora, tudo certo.
Só que ele compra por impulso um produto que é bom, de verdade. Porque se fosse um produto ruim, o cara nunca mais comprava com o mesmo vendedor. Agora, como o produto é bom, o relacionamento ele acaba sendo feito por consequência. E obviamente o vendedor também era bom, né? Sim. Fato. Sim. Mas no caso de vendas mais complexas, tu tem que saber contratar o cara certo, em primeiro lugar. 2, treinamento. Treinamento contínuo da técnica de venda. Técnica de venda, conscientização, dados, mostrar pro cliente como que a empresa tá. Cara, olha só, aqui tem um gráfico e tal, a empresa está assim, tá assado, nós estamos com esse resultado aqui da empresa. Eu acho que a transparência, isso eu aprendi na Conta Azul, a transparência faz com que os próprios colaboradores eles se engajem mais nas questões da empresa e não tanto nas próprias também, né? Obviamente, se você vender mais, você vai estar ajudando você vai estar ganhando dinheiro, você vai estar ajudando a empresa também. Só que é uma venda de qualidade, não uma venda de quantidade. Então, a gente, por exemplo, lá na Vitadoc, vou dar um exemplo, eu falo da Vitadoc porque eu não tenho contrato de confidencialidade com eles, então tem algumas empresas que eu tenho contrato de confidencialidade, não posso falar o nome. Mas a Vitadoc é uma das minhas mais antigas clientes. Eu tô há 2 anos e meio com eles lá. Desde o dia que eu criei a Facilita, eu tô com eles. E lá eu coloco as métricas sempre nos quadros para os vendedores. As métricas elas são o quê? Quantidade de vendas foram feitas, LTV, quanto tempo que esse cara ficou, qual foi o CAC, qual foi o custo de aquisição desse cliente aqui, e se valeu a pena ou não valeu a pena pagando comissionamento pro cara. Muitos clientes lá no início, quando eu estava aplicando, cara, não estava valendo a pena vender pro cara. Porque o comissionamento do vendedor às vezes era maior do que o que ficava de resultado para a empresa. Às vezes a empresa ficava com resultado de R$100 positivo, ou às vezes até negativo. Por quê? Porque tem o CAC que é alto, porque tem um custo com tráfego. Então tudo isso, essa parte de conscientização, a gente faz. Por quê? Porque a gente chega pro vendedor e fala assim, cara, olha só, se continuar vendendo dessa forma, não faz sentido ter você na empresa. Sim. A empresa tá tendo prejuízo com você. E o vendedor, sabendo disso, ele vai falar, pô, beleza, então quer dizer que eu preciso dar um resultado melhor para a empresa, pegar clientes melhores também ali, e ele vai aplicar a técnica do antivendedor para isso, com certeza. E aí a terceira coisa é prova social. É tu realmente mostrar que outras pessoas tiveram resultado utilizando essa técnica, utilizando o relacionamento, mostrar real assim, cara, esse aqui ó, foi a venda do Cássio. O Cássio vendeu dessa forma aqui, olha aqui o resultado dele. Olha quanto que ficou o salário do cara, olha como é que tá a saúde da empresa por causa das vendas que esse cara fez. Pode demorar um pouquinho mais a venda? Pode, mas a venda vem com qualidade, entendeu? Então vem toda essa parte de conscientização, treinamento e prova social. Massa demais. Basicamente isso, cara. Leva um certo tempo, mas assim, a tua empresa começa a rodar de um jeito muito mais leve, muito mais fácil e não se preocupando tanto com a qualidade dos seus clientes. Porque assim, ó, cara, o que vale mais? Você vender 1 milhão hoje, para mês que vem o cara sair, ou vender 100 mil todo mês, constantemente, em MRR, de receita recorrente. Sim. Cara, vale muito mais a pena tu vender 100 mil por mês em receita recorrente, ponto. Por quê? Porque esse cliente vai se manter dentro da tua empresa pagando, sem contar que ele pode fazer indicação, sem contar que ele vai fazer prova social na internet, etc, etc. Muitas outras coisas podem surgir desse cara. Agora, o cara que te pagou 1 milhão, mês que vem ele vai sair, ele pode falar muito mal de você, porque ele saiu, né? Ele não tá satisfeito. Sim. Então existem várias coisas assim, né, que a gente tenta sempre buscar trazer pro relacionamento. Por isso que eu sempre falo pro pessoal que uma equipe de CS não é custo, cara. O pessoal às vezes fala assim, não, mas o CS é só custo, pra mim não me traz resultado nenhum, cara. Porque o meu tipo de venda aqui não é a venda que eu vou vender sempre pro mesmo. Eu vendi uma vez, não preciso mais vender e tal. Falei, tá, beleza, mas quem que tá cuidando desse cara pra esse cara não ir pro concorrente? Sim. Quem que tá cuidando desse cara pra que esse cara tenha sucesso com o teu produto? Sim. Né? Isso também é uma coisa que eu aprendi lá na Conta Azul. Que a Conta Azul ele tem uma equipe de CS, claro que eles vendem mais contas também, né, pro mesmo contador. Eu fazia parte de um setor que trabalhava com contabilidades. A gente fazia parceria com contadores. E os contadores vendiam para clientes, B2B2C, né? Vendia para os clientes deles. Mas quem que tá fazendo a parte de sucesso desse contador? O que é o sucesso? Fazer com que esse contador tenha mais dinheiro. E não focar no meu produto no Conta Azul. Por quê? No caso da Conta Azul, né? Por que isso? Porque se ele focar em fazer o contador ter sucesso, a consequência disso é ele comprar mais contas. E não o contrário, tu vender mais conta para ele para que ele tenha sucesso. Não, calma. Vamos fazer o contador primeiro, aplicar a metodologia. Eles têm todo um passo a passo lá, uma metodologia, coisa mais linda. E funciona super bem. Fazer esse contador ter sucesso primeiro, para depois disso ele contratar mais contas. Demora um pouco mais? Demora, mas olha a qualidade disso. Esse cara, por exemplo, eles têm lá uma gamificação, tem um monte de coisa lá, porque reconhecimento também é uma coisa
super importante, né? Pra reconhecer os melhores clientes e tal. Os caras, eles brigam pra estar lá como diamante, não sei o que, ganhar troféu e tá na conta azul com e tal. Por quê? Porque eles criaram essa cultura neles também, sabe? Às vezes eu falei essa semana passada pra um empreendedor, falei pra eles assim, cara, a gente tem que educar os nossos clientes. Não, tá louco? Não. Pô, meus clientes são todos empresários e tal, eles gostam da coisinha mais mastigadinha na mão. Eu falei, cara, se tu ficar mastigando muito pra um bando de empresário que tem que olhar resultado, que tem que olhar a planilha, que tem que analisar gráfico da empresa dele. Era um cara que trabalhava com investimentos também, né? Eles trabalham com investimento, tem um grupo de investimento lá. E aí, enfim, foi colocado lá um gráfico pra eles e uma planilha. Pra eles só clicar na planilha e olhar o gráfico. E aí veio uma pessoa e falou assim, tu tem que mastigar um pouquinho mais. Eu falei, não, cara. Não, tô trabalhando com um monte de empresa. A gente tem que educar eles a entender um processo. Ponto. Se tu ficar mastigando pro empresário toda vez, ele fica mal acostumado. É igual um filho. Sim. Se tu pegar a comida do filho até os 20 anos de idade dando na boca dele, ele vai aprender a comer sozinho? Não vai. Ele vai querer, ele vai gostar daquele negócio dele tá aqui, ó, no celular, tu dando comida na boca dele pro resto da vida. Não vai. Então, com o cliente funciona da mesma forma. E ele desperta, ele vai lembrar de ver alguma coisa o dia que tu cometeu algum erro, né? Ah, com certeza. E aí ele vai ter alguém pra culpar, né? Que daí ele não aprende também nem a assumir a responsabilidade né, pelas próprias tomadas de decisão, né? Porque ele acaba ficando viciado num processo de... Viciado, essa é a palavra. Que o outro vai fazendo pra ele, né? Sim. E aí quando dá um ruim, ele tem uma grande chance de dar ruim pra todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Ô Cássio, sem querer entrar em polêmica, lá vem. Eu sei que tu vai sair bem, mas assim, na tua visão, o que ajuda mais na venda, na gestão comercial? É mais processo? Tô fazendo mais pra você não falar, é os dois. É mais processo. O advogado do diabo agora aqui, que ou é mais discórdia. Ou é mais talento, jogo de cintura, improviso? Porque você falou das duas coisas. Você falou do teatro que te ajudou a desenvoltura, você falou das técnicas que você traz de improviso, quanto isso é importante. Mas você falou de treinamento, você falou de processo, você falou de uma espinha dorsal. Então o que ajuda mais? É processo ou é talento? Porque, cara, toda equipe de venda você vai ver, eu também trabalhei na área comercial, você vai ver das duas coisas. Você vai ver o cara que segue o script certinho e normalmente ele tem bons resultados, mas quando sai do script ele não sabe o que fazer, fica totalmente perdido. E você vai ver o oposto, você vai ver o cara que ele é 100% rebelde, ele não sabe lidar com o checklist, mas esse freestyle, cara conecta com pessoa e tá tomando café na casa do cliente. Eu fiz esse cara por muito tempo. Até hoje eu sou meio assim, mais freestyle. Mas aí eu vou te responder isso com mais uma pergunta. Quem que é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Quem que tu acha melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? É difícil, não é? Difícil. É muito difícil. Por que isso? Cristiano Ronaldo, puro disciplina, processo. Ele botou na cabeça dele que ele ia ser o melhor e ele foi. E ele é, né? Hoje ele e o Messi, pra mim, eles se equivalem, na verdade, né? Eu não vou criar polêmica aqui, porque senão os fãs do Messi, os crianças, vão me cancelar. Mas é isso que a gente quer. A gente quer engajamento. Já o Messi, puro talento, cara. Desde criancinha, puro talento. O próprio Ronaldinho Gaúcho falava assim, olha, eu sou bom, mas tá surgindo um cara na base aí que é sensacional. Vocês vão ouvir falar muito dele. E era o Messi. Então, pura disciplina, puro processo. O outro, puro talento. Qual que é o melhor? Cara, não tem o melhor, na verdade. Os dois ganharam o melhor do mundo por diversas vezes. Claro, o Messi tem um pouco mais de bolas de ouro lá, né? Muitos acham que foi injusto, inclusive. Mas não entrando nesse mérito, os dois foram os melhores que existiram, assim, na época deles, no tempo deles. Eu digo que são complementares os negócios. Não tem como tu ser 100% freestyle e ser muito bem sucedido. E não tem como tu ser 100% processo e ser muito bem sucedido. Você precisa ter um pouco dos dois. Na minha visão, tá? Na minha visão. Você precisa ter um processo bem estruturado, uma espinha dorsal, como eu falei. É uma espinha dorsal. A técnica do antivendedor, ela não é uma técnica de processo. Como o spin selling, como o ante, que tu vai seguir lá um jogral. Embora ele tenha um jogralzinho do ante ali, mas esse ante é só pra você se manter como uma espinha dorsal e ter em mente. Mas não significa que tu vai ter que fazer na ordem que tá ali, como você disse que o vendedor fez com você. Sim. Tipo assim, oi, tudo bem? Aí foi o S de situação, o I de implicação, o P de problema, e assim, não segue um jogral, não segue uma espinha dorsal assim, dessa forma. Ela é uma espinha para que você tenha em mente de que, beleza, eu tenho que me interessar pelo negócio do cliente,
Então tu sabe o que tu tem que fazer. E aí tu vai mais freestyle, que a gente fala, né? Que é o quê? Sentir a negociação, sentir o cliente e realmente se interessar pelo problema dele. Se tu se interessar pelo problema dele, tu já conhece teu produto, correto? Tu conhece o que tu vende. Ponto. Se tu não conhecer o que tu vende, aí tu já tá começando totalmente errado. Nem começa a vender. Primeiro aprende teu produto, teu serviço. Mas beleza, tu conhece teu produto, tu conhece teu serviço, sabe no que ele faz, sabe? Sei, beleza. Então agora tu vai entender o problema do teu cliente, vai se interessar por ele. Muitas vezes eu já cheguei a perder venda mesmo. Porque eu falei pro cara assim, pô, cara, nosso produto não serve pra ti. Não é o que você tá buscando. Pô, Cássio, mas meu Deus do céu, tu deixou de vender? Sim, deixei de vender. Por quê? Porque a empresa teria um custo com isso, o cliente ia ter um custo com isso, que a gente ia sair puto dali falando mal da empresa, inclusive, porque o produto dele eu prometi uma coisa que na realidade não cumpriu. Não serviu pra ele. Então eu prefiro chegar pro cara e falar, cara, olha, não... Esse produto não é pra você. Se eu fosse você, eu ia pra tal produto lá, que eu acho que eles vão te ajudar melhor. O cara nunca vai sair falando mal de mim, ele vai falar bem de mim aonde ele for. Pô, falei com um vendedor lá, cara, como é que era o nome da empresa? Acho que era Facilita. Pô, o cara, ele chegou pra mim na realidade mesmo, me ouviu e falou pra mim que não era o produto que ele queria e me indicou um produto correto que hoje eu tô usando. Entendeu? Então, assim, às vezes vale a pena tu perder uma venda pra você ter um relacionamento melhor. Porque esse cara pode me indicar depois também pra outras pessoas que realmente vão precisar do meu produto, sacou? E pra empresa é ótimo também, né? É porque o vendedor ele é muito viciado no próprio comissionamento. E eu não vou julgar o cara, porque às vezes o cara realmente tá precisando daquele dinheiro, ele precisa daquilo lá. Só que, cara, daqui a pouco ele não vai ter empresa pra trabalhar, vai ter que caçar outra empresa no mercado, ou, enfim, vai ter que se adaptar por outro modelo de negócio. E é difícil tu começar de novo numa empresa nova, né? Não é fácil. E aí tu, toda hora tu ficar trocando, pô, alguma coisa tá errada. E não é a empresa. Sim. Massa. Então, respondendo a tua pergunta, os dois. É porque não tem como, tu entendeu que não tem como dividir isso, cara. Eu já fiz de propósito, porque... Não há como não há dividir, como, não tem como, entendeu? E Tipo assim, eu normalmente sou o um cara... que é freestyle, ele normalmente ele é um cara que ele confia demais no taco e ele é rebelde com o processo. Sim. E o contrário Eu também sou é esse difícil, cara. porque Eu o sou esse contrário é a pessoa que se não tiver realmente... não tá no script. Por exemplo, o vendedor, o cliente respondeu alguma coisa que tá fora do script. Ele se perde. Já era, acabou. Ele não sabe, ele gagueja, ele... Por isso que o improviso pra mim é uma coisa que, tipo, é essencial pra minha vida. Eu sempre tá estudando sobre improviso, fazendo teatro, fazendo comédia em si e tal. Porque sair de situações difíceis assim, no improviso, é muito fácil, entendeu? É muito tranquilo, porque eu já tenho essas situações. Então no meu dia a dia do trabalho, fica muito mais tranquilo de sair dessas situações. Mas eu sou esse cara mais freestyle do que processual. Só que eu preciso ter a minha disciplina também de seguir alguns processos, como preencher CRM. Pra mim é um sacrifício preencher CRM, mas eu entendo a necessidade. E a questão não é tipo assim, meu Deus, eu odeio o CRM, eu não vou preencher. Não, eu odeio o CRM, mas eu sei que ele é necessário, então eu vou fazer. Porque eu não sou criança. E adulto ele tem que fazer aquilo que é necessário fazer, não aquilo que tu quer fazer. Né? Sim. Então é ter disciplina, é basicamente disciplina. Massa. Cara, tu já ensinou algumas técnicas pra gente lá no grupo. Eu não sei se tu quer revelar. De WhatsApp e tudo mais. Mas são hacks que eu falo, né? São hacks. São pequenos hackzinhos. Claro que eu posso revelar, não tem problema. Uma que funciona muito bem. Mas eu recomendo você falar aí pro pessoal. Deixar. Mas eu ia trazer essa conversa pro WhatsApp, né, cara? O WhatsApp, ele tá trazendo... Não é de hoje, não surgiu hoje. Mas ele tá trazendo uma nova realidade de vida. Eu posso falar de compra, eu posso falar de relacionamento, mas é de vida. Sim. Então você vê uma relação entre família diferente pelo WhatsApp. Você vê uma relação de compra diferente, um relacionamento com o cliente diferente, uma prestação de serviço, um CS. E aí, mesmo numa venda complexa, em várias etapas, ela pode passar pelo WhatsApp. Então, sim. Como que é isso? Como que se dá para vender bem pelo WhatsApp? Dá para aplicar técnica? Dá para se relacionar? Sendo que a gente tem esses desafios de tempo de atendimento, o cara achar que o vendedor tem que estar disponível 24 horas por dia. Perfeito, às vezes ele cara. quer um atendimento 11 da noite. Como que é isso no teu dia a dia? Boa pergunta, cara. Olha só. Vou separar em algumas etapas essa tua pergunta aí, tá? WhatsApp. 98% das minhas vendas iniciam pelo WhatsApp. A gente não faz ligação quase nunca. O SDR faz. Quando eu tenho um SDR lá que faz inbound, por exemplo, para a Vitadoc, que é a empresa de telemedicina, eu tenho uma equipe de inbound, de outbound, perdão. Nas outras, praticamente todas eu só tenho inbound.
O cara que faz outbound, obrigatoriamente ele precisa fazer ligação para poder descobrir quem é a pessoa. E o cara tem que ser muito habilidoso também para trabalhar com outbound, né? O cara tem que entender quem é a pessoa certa, conseguir chegar até ela para depois marcar uma reunião e aí é um processo longo. Particularmente eu não gosto muito, mas eu sei que é necessário e que tem muitas vendas que saem só por conta disso, porque pelo tráfego não vem. Mas eu gosto muito mais do tráfego pago. Aí o que acontece? A gente sempre faz, o nosso SDR, o SDR em si, ele não faz ligação, basicamente. Por que que não faz ligação, Cássio? É ruim ligação? Não, funciona? Funciona. Em muitos casos funciona. Só que assim, eu vou te perguntar agora, eu vou perguntar pra vocês. Qual foi a última vez que vocês receberam uma ligação de um número desconhecido assim, vocês atenderam tranquilamente, falaram que era... aqui é da NET, da sei lá o que e tal, vocês não desligaram na cara? Porque, cara, tá muito difícil hoje de tu aceitar receber uma ligação e comprar por ligação. Cara, não vou encher o saco aqui, se quiser me manda uma mensagem. Muitas vezes eu nem atendo. Eu olho que é um número desconhecido aqui, eu já nem atendo. Eu falei assim, se for importante, me manda uma mensagem primeiro. Sim. É como eu penso. E aí, conversando com outros empresários, todo mundo pensa da mesma forma, cara. Sim. Então, assim, por que eu vou ficar insistindo numa coisa que funcionou muito bem há 5 anos atrás? Não vou nem ir muito longe. 2, 3 anos atrás funcionou muito bem. Só que a cabeça muda. As pessoas mudam. As pessoas enchem o saco porque funcionou muito, só que o telefone dela não parava de tocar. Então a pessoa começou puta merda, de novo. Pô, aquele vendedor chato de novo, putz. Nossa senhora, aquele corretor de imóveis de novo, cara, me enchendo o saco aqui, me ligando. Manda uma mensagenzinha. Opa, tudo bem, aqui é o Cássio, tudo certo? Posso te ligar aí rapidinho? Tem tempo? Se o cara falar, pode me ligar, aí tu liga. Então, a gente trabalha muito dessa forma. A gente trabalha muito com o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que foi... existe a hipervalorização e existe a hipo, é isso? Que é menos? Subvalorização boa, obrigado. Ele foi subvalorizado demais o WhatsApp, assim, falando, não, isso é uma coisa muito informal. Cara, é uma baita de uma ferramenta, cara, de venda, de conexão, de comunicação. Então, a gente usa muito, muito. Basicamente, todo o nosso trabalho inicial é feito pelo WhatsApp. A gente entra em contato com a pessoa pelo WhatsApp, ou então a pessoa entra em contato com a gente já marca uma reunião via Meet, de preferência. Quase nunca uma ligação. A maioria das vezes é uma reunião via Meet, porque a gente trabalha no Brasil todo, então... Ou faz uma visita presencial se for no local, ou então uma ligação via Meet. Por quê? Porque ele tem conexão olho a olho, tu consegue olhar pro cara, tu consegue falar, tu consegue gesticular. Sim. Ele consegue te entender melhor do que num áudio do WhatsApp ou então numa mensagem de texto. E essa aí é a maior dificuldade de você usar o WhatsApp para vender. É porque quem tá do outro lado entende como ele quiser a mensagem. Às vezes tu botou um ponto de exclamação um pouco no lugar errado, ele acha que tu tá brabo. Tu botou uma letra maiúscula, falou muito brabo comigo aqui, cara, não vou comprar com esse cara. E às vezes não, às vezes só queria chamar a atenção dele. Sim. Só que quem tá do outro lado entende de um jeito e quem escreveu de outro. Então, pra parte de venda mesmo, propriamente dito, cara, tem produtos que funcionam. Infoprodutos, por exemplo, tem muita gente que compra sem falar com ninguém. Sim. Vocês são experts nisso, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Então, tranquilo, isso funciona super bem. Agora, tem produtos mais complexos, que é o caso das vendas que eu faço, que tu precisa ter um tete-a-tete, até para criar relacionamento com o cara, como a gente nós estava falando lá no começo. Então os SDRs ali, eles trabalham muito pelo WhatsApp, marcam reunião, entendem o negócio do cara, passam pro vendedor lá meio que um SLA, que a gente chama, né, um scriptzinho, alguns tópicos, né, que a gente definiu como SLA para ele lá, e o vendedor pega aquelas informações e faz uma reunião via Meet com o cara. É basicamente assim que a gente trabalha. Mas funciona, o WhatsApp funciona super bem, e ele deve ser usado muito mais do que ligação, na minha opinião, muito mais. Legal. Nem que seja pra perguntar se o cara pode atender, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo entender esse pessoal, por exemplo, de cobrança. Que liga cobrando, algo do tipo. Eu recebo ligação de cobrança aqui de um tal de Jefferson. Eu não faço ideia de quem é Jefferson. Cara, toda semana os caras me ligam. É o Jefferson. Eu falei, não, cara, eu não conheço. Bota no teu sistema que eu não conheço, pelo amor de Deus. Custa mandar uma mensagenzinha antes, cara. Manda uma mensagem, senhor Jefferson, tudo bem? Posso te ligar? Pô, eu não sou o Jefferson. Pronto, não me incomodou mais. Sim. Mas não, os caras insistem. Não, total. Uma vez eu falei, cara, vocês conhecem CRM? Não sei se vocês não conhecem. Eu vou indicar, ou me passa com quem manda nessa empresa. Porque na nossa comercial da empresa era atrás de um tal de Cícero. Nossa, Meu cara. Deus do céu, cara, que cobrava esse cara. E os caras ligavam, daí o comercial tem que atender, né? Sim. Que era o comercial lá da empresa. Porra, cara, era ligar pra empresa. Desgastante, cara, desgastante. Ela nem tirar tempo do teu pessoal, né? Exatamente. Aí um dia eu atendi, cara, porque eles falaram, cara, teve nenhum Cícero que trabalhou aí? Cara, não teve. Eu falei, cara, a gente já falou várias vezes, né? Então, não sei se vocês usam algum tipo de CRM, se vocês não usam, me passa com quem responde por isso que eu vou indicar algum bom, porque é terrível. Pra vocês
colocarem essa porcaria desse sistema. Mas faltou o hack ali, né? Calma, Os vamos hacks, né? chegar lá, vamos chegar lá. Vou fazer uma outra pergunta para ajudar também quem tá ouvindo e tal. Tem a ver com o WhatsApp, então assim, vendas, você falou que o WhatsApp é excelente ferramenta e tal, que deve muito usar bom. e tal. Eu até faço um ponto, uma ponderação aqui, que tem muita gente que deixa escapar a questão de você usar outros canais, né? Que é fazer, por exemplo, uma tentativa de contato multicanal. Com certeza. Eu tava vendo, por exemplo, tava estudando esses dias, por acaso, cadência de quantidade de tentativas até uma resposta positiva. Você tem um número, uma quantidade de tentativas que você é recomendado fazer. Muita gente faz menos, então vou dar um exemplo. A pessoa tenta um contato uma vez, não é respondido. Ele tenta uma segunda, tenta uma terceira, na quarta ele desiste. Tem muita gente, conheço muito cliente que desiste na quarta, na quinta. Aí você vem ao mercado e fala que a média é 7, que a média é 9, que a média é 12. Então você tem uma quantidade mínima para fazer. E uma quantidade de dias também. Quantos dias você vai fazer essas... De quanto em quanto 6, tempo. não é 5 tentativas dentro de dia 5 seguido. minutos. Óbvio. E também multicanal, porque às vezes o cara é empresário, vende B2B, aí ele não te respondeu no WhatsApp, aí você tenta ligar sem avisar que ia ligar, aí ele não te atendeu, aí tu desiste, aí tu não mandou e-mail, aí tu não tentou o LinkedIn. Então, assim, essa é uma ponderação. São multicanais, não, com certeza, eu concordo em gênero, número e grau contigo. Não adianta também só tentar a ligação, que não vai funcionar. Não adianta só tentar o WhatsApp, que não vai funcionar. Só LinkedIn, não vai funcionar. Então, alguns casos funciona, tudo bem, beleza, funcionou na primeira, beleza. Mas em 90% dos casos não funciona em um canal só. Então, ter multicanais realmente é isso aí, é assim que tem que ser. Legal. E aí eu vou trazer novamente para o WhatsApp. Tem empresa que vende 100% pelo WhatsApp, né? Às vezes não é uma venda complexa, mas ela tem um certo valor. É um ticket legal e ela quer entregar um valor. E aí eu te pergunto, qual que é o desafio de fazer venda pelo WhatsApp, né? Como que você mostra valor? Ali no ante, ali o N, eu acho que é isso, né? Negócio do cliente, né? Cara, às vezes os vendedores eles já querem mandar proposta em PDF anexo, áudio pré-pronto, pré-gravado, sem saber o que você precisa, sem saber o teu negócio. Então, como que fica a percepção de valor do cara que quer comprar se você não sabe nem o que eu quero resolver? Porque às vezes, por exemplo, vou botar aqui, vamos supor que eu quero alugar esse estúdio, né? Pra que eu quero alugar o estúdio? Eu posso falar, cara, o estúdio custa, sei lá, tanto, X reais, se você quiser é só contratar. Mas se eu pergunto pra que você quer, de repente eu falar, cara, a gente consegue sob medida. A gente consegue botar, ao invés de 2 microfones, 4, ao invés de 3 cadeiras, a gente bota 5. Então você consegue, não é só o aluguel do espaço, você consegue adequar. Se eu mando só a proposta, eu perco isso, né? Então é isso, eu tava te perguntar pra quem faz venda só pelo WhatsApp, o desafio que se tem. E principalmente pro maior deles, que eu ouço, cara, muito, que é como lidar com o cliente que não responde mais. Legal, cara, vamos lá. Bom, eu acredito que assim, o cara que faz venda só pelo WhatsApp, ele tem que usar alguns hackzinhos de venda, como a gente estava conversando antes. Existem alguns, vamos dizer assim, algumas manhas que tu pode utilizar, algumas artimanhas que tu pode utilizar para chegar até o cliente, para o cara te responder, o cara não tá te respondendo mais, o que tá acontecendo, como que eu falo com esse cara para ele me responder, como que eu falo com esse cara para ele me dar a informação que eu preciso dele e tal. Mas antes de chegar nisso, cara, eu até queria falar para você o seguinte. É muito mais difícil tu criar um vínculo de relacionamento só pelo WhatsApp. Então por isso que nas minhas vendas lá, o WhatsApp ele é o primeiro contato. É para você ter o primeiro contato com o cara, para você trocar uma ideia ali e tal. Mas trazer ele para uma reunião é essencial. Quem trabalha com high ticket, quem trabalha com venda complexa, cara, trazer para uma reunião é essencial. Se não puder ser presencial a reunião, faz por Meet. Deixa eu fazer uma pausa aí na tua pergunta. Como que o empresário decide isso? É pelo ticket? A partir de qual ticket? Não necessariamente. Ou é uma conta de horas em reunião versus retorno? Não necessariamente. Cara, na verdade assim, tem que analisar quem é o teu ICP, em primeiro lugar. Quem que é o teu cliente ideal. Quem é o teu cliente ideal e qual é o teu produto. Ponto. Não é nem questão de, o meu produto custa muito, custa pouco. Não, quem é o teu ICP? ICP, para quem tá nos escutando e não sabe o que é o cliente ideal. Ponto. Quem que é o meu melhor cliente? O melhor tipo de cliente que eu tenho. A persona ideal do meu cliente, qual que é? Muitos empresários hoje nem tem persona. Não criaram persona. Tipo assim,
Um trabalho que eu fiz, acho que faz uns 5 anos, cara. A primeira coisa que eu fiz antes de criar a Facilita. Criar uma persona do meu cliente ideal. Quem é? Eu criei o cara. Eu criei lá. Na verdade era uma moça, era Leia o nome dela. Eu criei a Leia. Aí a Leia, o que ela era? Era massoterapeuta. Ela tinha 34 anos. E eu criei todo um currículo pra essa menina que não existia. Se você for pegar hoje o perfil dos clientes da Facilita, quase todos eles são nesse perfil, porque esse é o meu ICP. Algumas coisas fogem desse perfil? Fogem. Não é o meu cliente ideal, mas ainda assim pode ser meu cliente. Então, se a gente for botar isso num rankingzinho, o meu cliente ideal tá aqui, que é o meu perfil ideal. Só que eu tenho um perfil quase ideal, eu tenho um perfil que é ok, que é legal. Eu tenho um perfil que não é tão bom, mas que vai me pagar bem. Sim. Então, também pode ser. E tem um perfil que eu não quero. Sim. Que independente do cara vir e falar, não, eu quero pagar, não quero te Que atender. aí que entra o famoso lead scoring, que pouca gente usa, né? Muito pouco, cara. Que Muito são pouco. vários critérios que vão pontuando. 10 de 10 é uma pontuação. Outro critério, se for, pode ser 8 de 10, mesmo assim gera uma pontuação. Né? Sim, com certeza. Teve um vendedor uma vez que ficou muito bravo comigo, porque ele queria vender, o cara queria pagar muita grana. Era muita grana que ele queria pagar. E ele queria um SDR inbound, normal. Só que ainda assim não valia a pena porque... Por quê? Porque eu não deixei ele vender. Eu não deixei ele vender. Ele não era meu cliente ideal, ele estava lá no finalzinho da nossa escadaria. Estava no comecinho lá. Não era o nosso cliente. O produto dele não servia para nós. Por quê? Porque ele exigia muito do SDR, muito tempo. Os clientes que precisam de SDR terceirizado são aqueles clientes que não precisam de um SDR por 8 horas. Às vezes precisa de 2, 3, 4. Ou às vezes tipo, chegou o lead, o cara vai lá e responde. A gente tem um tempo médio de resposta de 20 minutos. Então isso vai em contrato com o cliente. Então, tipo, o lead chegou, eu tenho até 20 minutos para fazer o primeiro contato com ele. Senão a gente tem problemas com o nosso cliente. Esse tipo de cliente, ele exigia tipo, muito do nosso SDR. Ou seja, hoje um SDR meu atende de 4 a 5 empresas, em raros casos 6, dependendo do tipo de empresa. A secretária também, mesma coisa. Esse cliente, ele ia ter que ser sozinho. Aí eu falei pro cara, contrata um SDR pra você. O vendedor, puto comigo, eu vou perder minha comissão. Eu falei, cara, esse cliente não é o nosso cliente ideal. Como é que eu vou deixar um SDR parado lá com um único cliente lá? E aqui, ó, eu vou ter que cobrar do cara muito mais do que ele pagaria pra um SDR fixo dele. Então eu larguei a real pro cara. E cheguei pro cliente e falei pra ele, cara, ó, não rola. Mas é questão de ICP, como a gente tava conversando antes. Cara, é o teu cliente ideal. Foca no teu cliente ideal. E conhecer muito o teu produto. Sim. Bom, beleza, eu conheço meu produto é um produto de valor R$97, por exemplo. Quem infoproduto usa muito esse preço. R$97, R$197. Tem essas técnicas, né? Cara, são produtos de venda rápida também. Ticket baixo, venda rápida, tu pode vender 100% por WhatsApp. Ou 100% automatizado por uma inteligência artificial. Tranquilo, por quê? Porque é venda de momento. Sim. Então, esse é o negócio que você tem que entender. Venda de momento, ela é uma venda mais rápida, o mais rápido possível para poder vender ela. Venda de longo prazo, aí sim entra a questão de técnica, aí sim entra uma questão de relacionamento, e aí entra tudo aquilo que a gente conversou. Sim. Eu tô falando porque, na verdade, tô provocando porque eu conheço empresas que tentam vender produtos aí de 2, 3 mil reais, produtos que Só pelo normalmente WhatsApp. são recorrentes só pelo WhatsApp. E aí ela perde, cara, às vezes o produto nem é tão complexo, mas ela entra na vala comum da comparação. Ele vai pedir proposta, ele vai receber 10 propostas e você tá ali, você é uma das 10. É porque ele não viu ainda. Como é que eu vou te dizer? Tem um amigo nosso, inclusive, que faz parte do Empreendedor, que ele até fala assim, poxa, eu queria aplicar tanta coisa na empresa, mas o meu pai é o dono da empresa, sócio comigo, e ele não me deixa aplicar. Às vezes a mentalidade dele ainda tá lá em 1900 e Guaraná de rolha, ainda do jeito que ele vendia. Só que as coisas mudaram hoje, cara. Não Sim. dá mais pra fazer da mesma forma. Mas uma coisa que eu queria dizer antes é o seguinte. O teu cliente é que vai te dizer se você vai fazer uma venda pelo WhatsApp ou não. Por exemplo, eu tenho a Vitadoc. Ontem mesmo eu tive que fazer uma venda 100% por WhatsApp. Por quê? Porque o cliente chegou assim e falou, olha cara, eu já tô de saco cheio de um monte de gente me ligar aqui e mandar mensagem oferecendo SVA. SVA, Serviço de Valor Agregado. Ele era um provedor de internet e a gente na Vitadoc vende como SVA, Serviço de Valor Agregado, para ele colocar junto com a internet, a telemedicina. Beleza. Assim como, por exemplo, assim, tu vai contratar a tua internet lá, tu vai ter lá Globoplay, HBO, sim. Tu tem lá telemedicina também. Então é uma SVA.
Cara, eu tô de saco cheio aqui, todo mundo me liga SVA pra tudo que é lado, SVA é o que mais tem e tal. Me manda o preço primeiro. Se me interessar, eu entro numa reunião contigo. O que eu vou fazer com esse cara? Eu falei pra ele, cara, não vou perder muito tempo com ele não. Mandei áudio. Posso te mandar um áudio então? Pode. Cara, mesma coisa que eu ligasse pra ele, né? Sim. Aí eu comecei a explicar, mandei acho que uns 4, 5 áudios. Tudo de 1 minutinho, coisa pequena, porque não adianta tu mandar um áudio de 4, 5 minutos, o cara não vai ler, não vai ouvir. Cara, a pior coisa que tem um vendedor é me mandar um áudio de 4 minutos. Ah, cara, eu já fico numa preguiça de ouvir, eu já deixo pra ouvir amanhã, ou sei lá, quando eu quiser se ouço. Mas se mandar 4 áudios de 1 minuto, eu escuto todos. É percepção, né? Percepção. Sim. Mandei. O cara ouviu todos os áudios e falou assim, cara, achei muito interessante. Foi a primeira vez que eu ouvi dessa forma, porque eu não falei só preço pra ele. Nos áudios, enquanto eu falava sobre valores, eu falava pra ele, eu falei assim, no primeiro áudio, eu falei assim, cara, que legal, cara, porque eu também sou um cara muito prático. Pronto, já criei conexão com o cara, entendeu? Sim. Eu também sou um cara muito prático, já fiz isso com vários vendedores. Mas, cara, querendo ou não, já tô criando um vínculo, um relacionamento com ele. Querendo ou não, já tô falando sobre outras coisas que não é o preço que ele quer ouvir. Mas eu tô criando conexão com ele ao mesmo tempo. Então eu fiz isso ontem. Ontem a gente fechou uma venda por causa disso. E aí eu falei pro cara, olha, também concordo contigo, eu também sou muito prático. E eu nas minhas reuniões, inclusive, eu já gosto de falar de valor logo no começo da reunião. Porque assim, eu falo de valores, se tiver dentro da realidade do cara, o cara continua na reunião, a gente consegue fechar. Se eu não falo de valores e eu vou deixar pra falar só no final, eu perdi meu tempo, tu perdeu o teu. Então vamos lá, vou ser prático. Próximo áudio. A gente tá numa promoção assim, agora de Black Friday, mais Natal, mais não sei o que, coisa arada. Vai ficar por tanto. E aí mais um áudio embaixo explicando como que funciona com relação tributária. Por quê? Porque às vezes ele não vê o valor por causa do preço. Sim. Ele não vai ver o valor que aquilo vai ter. Então daí eu falei mais um áudiozinho com... Ele escutou tudo, cara. E ele só queria saber do preço. Mas eu primeiro criei conexão. Então existem formas de tu fazer também no WhatsApp, Legal, sabe? legal. Só que é tudo tipo do cliente. Se o cliente ele exige algo de você, faz, cara. Não fica lutando. Ah, não! Aí o SDR fica lá enchendo o saco. Ah, não, mas é que assim, o meu especialista, ele vai te explicar tudo melhor numa reunião. Cara, ele não quer uma reunião, velho. Ele não quer. Então dá o que ele quer agora no começo e puxa ele pra uma reunião. Eu fiz isso ontem. Tô falando pra vocês, eu fiz isso ontem. A gente fez toda uma venda e ele falou assim, cara, gostei muito do produto. Tu consegue me mandar uma proposta formal que eu vou falar com a minha diretoria? Eu falei, mando. Mas aí tu vai me prometer que tu vai ter uma reunião comigo com a tua diretoria. Ele falou, ô cara, com certeza, eu vou ter sim. Pronto. Legal. Então é tudo, claro, eu quero trazer pra uma reunião porque eu sabia que ele não era o decisor, em primeiro lugar. Então eu não vou perder tanto tempo com ele. Mas eu fiz ele gostar do produto porque ele vai falar com os decisores. Sim. Nesse momento, eu não conseguia chegar até o decisor. Porque ele era o responsável, segundo ele era o responsável sobre aquele setor e tudo mais. Só que com a diretoria eu quero ter reunião. Aí eu falei pra ele, ó, eu vou te mandar, mas tu tem que me prometer que a gente vai marcar uma reunião com a diretoria. Não, vamos marcar sim, com certeza. Beleza, mandei. A experiência, né, cara? O cara sentir a experiência também, né? O mercado já usa isso, realidade aumentada, realidade virtual, fazer o cara experimentar. Exato. E às vezes tu tem um desafio, tem que usar a ferramenta que tem. Às vezes não dá pra usar essas tecnologias. Eu atendi uma vez um co-work que eles estavam com um desafio porque eles faziam um convite pra pessoa ir no local conhecer a sala, ver o espaço. E realmente, quando a pessoa ia, o impacto era totalmente diferente. Mas eles tinham muita dificuldade da pessoa conseguir. Porra, questão de agenda, questão de logística. Foi na época da pandemia também, tinha mais esse desafio. Então, o que eles fizeram? Cara, eles criaram um baita vídeo, time-lapse de todo o espaço. Aí esse time-lapse depois mudava para um outro, que mostrava como se fosse aquela lente de olho de peixe, que mostrava o espaço. Então o cara, sem sair de casa pelo WhatsApp, ele tinha a experiência como se ele estivesse visitando e andando pelos corredores do espaço. Sensacional. Todos os andares. Então é uma forma de você não só mandar a proposta com preço, tá aí, ó, custa tanto, né? Você Não, é realmente passar o valor pra ele daquilo ali que tu tá vendendo. É exatamente isso. Nossa. E isso pode ser feito pelo WhatsApp, cara. Isso pode ser feito pelo WhatsApp. Muitas vezes os vendedores ficam assustados. Como é que a gente tá falando antes? Fugiu do script dos caras, eles já travam. Sai. Então, às vezes, tu tem que ser um pouco mais malemolente nessa questão de, tipo, entender que aquele cliente ali é um cara muito prático. Tu não vai vender pra ele se tu fizer igual tu tá fazendo com todos. Então, é por isso que a técnica do antivendedor, ela é realmente um antivendedor. Porque o vendedor tradicional, o antivendedor tradicional, né? O vendedor tradicional, ele é dessa forma. Ele tem um scriptzinho, se fugiu do script, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não, eu tenho que trazer ele pra cá. Eu tenho que trazer o cliente pra cá. Mas não, cara. A ideia não é você trazer o cliente à força pra cá. É criar uma ponte entre vocês, para que você consiga transitar pra lá e o teu cliente pra cá. Ponto. É criar uma ponte entre vocês dois, pra vocês dois terem o mesmo trajeto. Sim. E não laçar o cara e trazer pra cá. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Sim. Mas assim, existem várias técnicas de venda aí no mercado que funcionam também super bem. Eu é que realmente
prefiro trabalhar com relacionamento. Eu acho que é uma venda muito mais saudável. Sim. E o cara não respondeu. E aí, o que a gente faz? Cara, existem alguns hackzinhos de venda que a gente tá acostumado aí, né? O mais famoso deles, que eu acho que tu gosta bastante, inclusive, que é o tal do áudio mudo. É bizarro como funciona o Cara, tal do áudio mudo. É bizarro, não Não é? é questão de gosto. É dados. Cara, É funciona dados. demais, cara. Funciona é absurdo. muito. Muita gente Funciona ainda... com família, você sabe? Funciona com qualquer pessoa, cara. Qualquer um, cara. Qualquer um. Tipo assim... no grupo da família eu fiz isso também, cara. Verdade. Mandei um áudio mudo porque ninguém tava respondendo nada. E aí eu mandei um áudio mudo. Meu, a quantidade de gente que veio lá... Tá mudo o áudio. Manda de novo. Que vocês estão vendo. O que é o áudio mudo? Pra quem tá nos ouvindo aí e não sabe o que é isso. O áudio mudo é o seguinte. O cara não tá mais te respondendo. Ele não tá respondendo. Ele não tá mais, tipo, visualizado, ignorado com sucesso. Muitas vezes. O que tu faz com esse cara? Tu vai abandonar ele? Pode abandonar o cara também. Às vezes não é o teu ICP, não é o teu cliente ideal. Mas às vezes tu quer muito vender pra esse cara. Tu ainda quer vender pra esse cara. E esse cara é o teu cliente ideal. Tu precisa, alguma coisa tu precisa passar pra ele. Obviamente tu não vai mandar um áudio mudo pra ele sem ter nada na mão. Tu tem que ter pelo menos ali uma proposta diferenciada, alguma coisa assim pra ele poder te escutar. E aí tu manda pra ele um áudio mudo. Mudo. Uns 10 segundinhos, uns 5 segundos, 10 segundinhos, 8 segundos ali. Mudo. Sem falar nada. Mas não pode ter barulho externo, não pode ter nada. Bota num fone de ouvido, tranca ali o microfone e manda. E embaixo tu manda assim, mas eu vou fazer isso só dessa vez, tá? Pronto, chamou a atenção do cara. Aí o cara vai falar, teu áudio veio mudo. Pronto, acabou, cara, já te respondeu. Agora ele vai te dar uma atenção, ele vai pelo menos ler o que tu vai escrever. Alguma atenção, ele vai... Aí tu manda cara, me desculpa aqui, cara, tava conectado no meu Bluetooth. Sim. Não acontece muito isso, tu tá conectado no Bluetooth, não. Tá conectado no meu Bluetooth aqui, meu fone tá dentro do carro, pra tu ter uma noção. Então ficou mudo, desculpa. Vou te mandar mais um áudio. Aí tu vê se ele escutou esse áudio aqui primeiro. Escutou o áudio? Pode mandar outro que ele vai escutar de novo. E aí tu manda uma proposta, manda algo. Porque também não adianta tu mandar o áudio mudo e não ter nada pra oferecer pro cara. Sim. Aí o cara vai te achar, o cara tá achando que eu sou otário. Só pode. Sim. Então tu tem que ter algo pra mandar pra ele realmente, assim, uma proposta diferenciada, um parcelamento, ou chegou um produto novo, alguma coisa tu vai ter que mandar pro cara. Mas, cara, é bizarro como funciona. É bizarro. Isso eu aprendi lá na Conta Azul também, quando eu tava lá. E agora eu já vi várias pessoas aí que trabalham com vendas também usando e falando sobre isso. Funciona super bem. Super bem. Legal. E existem outras coisinhas também que tu pode falar, né? Pode fazer. Por exemplo, muitas vezes, quando o cara para de te responder por muito tempo, isso também é bizarro como funciona, né? Para de te responder por muito tempo, lá no final tu manda assim, e aí, desistiu do projeto? Mano, isso funciona demais, cara. A palavra desistiu, ninguém gosta de desistir de nada. Principalmente quando tu é empresário. A palavra desistência para um empresário, ela é inadmissível. Eu nunca vou desistir de nada na minha vida. Ah, meu Deus! Fica lá indignado. Então, quando tu chega pro cara e fala assim, e aí, desistiu do projeto, cara? Não vai dar certo? Ponto. Aí o cara assim, não desisti não. É que a gente tá com um problema aqui, ali, ele vai te abrir a vida dele. Sim. Ou então ele vai falar pra você, cara, infelizmente eu vou ter que dizer que sim e tal. E aí tu ainda consegue trocar uma ideia com o cara e falar, cara, eu super entendo, mas se tu fizer dessa forma, aí tu aplica tuas técnicas ali, sim, o que você puder pra poder ajudar o cliente verdadeiramente, não querer vender, mas ajudar o cara verdadeiramente. Né? Sim. Então, basicamente isso. Cara, é bizarro mexe o quanto com o brilho, funciona. Né? Mexe com o brilho do cara. Mexe muito, cara, mexe muito. Existem vários hackzinhos de venda, assim, até não lembro de cabeça, mas eu tenho tudo anotado aqui, cara. Sim. Mas eu uso muito isso nos treinamentos de venda também. Acho que você viu um dos treinamentos que eu dei lá no Empreendedor. Sim. E, cara, chega a ser assim, o bizarro tanto que funciona cada um desses hacks. Eu vou até falar pra vocês aqui alguns ali que eu passei lá no mesmo grupo lá do Empreendedor. Pra quem não sabe o que é o Empreendedor também, explica pra eles o que é o Empreendedor. Empreendedor a gente teve aqui a presença, recomendo o episódio, muito Sim. bom, do Evandro com H aí, tá no canal, acho que é o segundo ou terceiro. Com H e com W. Isso. Acho que é o terceiro episódio, e muito bacana, né? Um cara bem novo e já multiempreendedor, supervisionário. É o cara que conseguiu transformar network em negócio. Network, futebol e negócio. E negócio. E uma mentalidade muito boa, né? Ele tem uma mentalidade muito boa. Mas ele montou o Empreendedor, que é um grupo que tradicionalmente era para ser um grupo de futebol normal, como a gente tem por aí, né? Todo futebol semanal. Ele falou pra nós semana passada, cara, eu só queria jogar bola. Só queria jogar bola. E criou um movimento muito com pessoas que louco. pensam parecido, com pessoas que vivem uma realidade parecida, com uma mentalidade parecida. Um ambiente leve. Que querem
objetivos muito similares, né? Que tem valores parecidos também. Valores parecidos também, isso é verdade. E está se transformando num monstro, porque... Porque é a fórmula do sucesso, né? São pessoas que estão querendo ir pro mesmo lugar, pro mesmo caminho. E é uma ajudando a outra. E não é... Cara, é impressionante o quanto um ajuda o outro ali dentro. E não... Muito pelo contrário. Tipo assim, tem gente que fala assim, mas tem meu concorrente vai estar ali dentro e tal. Cara, é impressionante o quanto o pessoal se ajuda, mesmo sendo concorrente, cara. Tem empresas ali que trabalham com o mesmo produto. Eles são concorrentes diretos. E eles estão toda hora se ajudando. Legal. É o senso de comunidade que foi criado dentro do Empreendegol, é algo assim fora do comum. Talvez pela leveza desse grupo. Às vezes eu conheço outros grupos de empreendedores aí, de network, que eles são um pouco mais engessados, que é muito mais formal, tem que estar de terninho, tem que... Empreendegol não. Empreendegol, tu joga uma bola, tu vai pro churrasco depois, aquela resenha, aquela coisa massa. Ou fica conversa... todo mundo querendo um vender pro outro, né? Nos outros grupos normalmente fica assim, né? Não, eu preciso vender pro Felipe aqui e tal. Mas não. Lá não, cara. Lá a ideia de um pro outro é ajudar o outro. E quanto negócio já saiu desse grupo? Sim. É absurdo. Então quem tá ouvindo eu falar bastante aí do Empreendegol, esse é o Empreendegol. Assista um episódio com o Evandro que tá sensacional também. Ó, os hackzinhos de venda aqui que eu mandei lá naquele dia, tá? Ó, tem aqui. O meu cliente não responde mais as minhas mensagens. Áudio mudo. Manda o áudio mudo. Não respondeu a proposta até agora. E aí, desistiu do projeto? Legal. Clássica. Na hora do primeiro contato, como abordar? Mandar só um, opa, boa tarde. Cara, isso aqui também é muito interessante. Porque às vezes o pessoal manda um textão logo de cara. Isso no LinkedIn, principalmente. Manda assim, oi, tudo bem? Aqui é o fulano, eu trabalho com isso, com aquilo, com aquele outro. Eu leio, se não me interessar, eu nem respondo. Já era. Até quero fazer um comentário sobre isso. Esse eu aprendi, porque eu trabalhei com uma profissional que ela tinha sido, antes de trabalhar comigo numa escola, que a gente trabalhava junto, ela tinha sido secretária de um médico. E eu gostava de escrever, tipo assim, uma carta pro cara, tá ligado? Que ainda a gente se comunicava por artigo. Né? Ela falou assim, tu já viu como um médico ele se comunica? Direto e objetivo. Poucas palavras, conforme vai interagindo, ele vai respondendo. Isso. E ele é autoridade no assunto dele. Naquela época, né? Tem mais autoridade que um médico? Não, ele é doutor, né? Então, assim, quando tu se comunica, se tu se comunicar assim, tu vai ser mais assertivo. Cara, funciona genial, super bem. Super. É tipo assim, é o que eu sempre falo, é tu criar uma conversa. Exatamente. Porque se tu chega já... Tu não pode falar por Desculpa quem tá almoçando, mas que tu chega vomitando tudo... O cara vai olhar, ali no metade do caminho ele já nem lê mais o resto da tua mensagem e vai embora e acabou. Se tu tá falando por ti, pelo cliente, então porque o cliente Exato, por que ele vai... Não. Ou muitas vezes ele fala assim, não, obrigado. Eu te agradeço, mas eu já tenho. Já tenho. Sim. Então ele não te dá nem a oportunidade de você falar um pouco mais sobre... Não te dá. Então a gente sempre fala assim, como que eu abordo o cliente? Qual que é o meu primeiro... Boa tarde. Opa, tudo bem? Mais informalzinho assim, tipo... E aí, como é que tá? Tudo certo, fulano, ciclano, deltrano? Falar o nome também é bem importante, né? Legal. Que daí pelo menos um olá ele vai te responder... E aí, se ele já te respondeu, você sabe que ele vai responder. E normalmente a pessoa, quando ela responde a primeira mensagem, ela costuma responder outras também, né? Sim. Nem sempre funciona, mas assim, em muitos casos, isso é programação neurolinguística mesmo. Quando ela faz a primeira resposta, ela costuma responder as outras mensagens também. Só que também tem aquele caso daquele cliente que demora um monte para responder a primeira mensagem. E talvez esse cara seja um cara que não responda. Mas a probabilidade dele responder tu mandando só um bom dia é muito maior. Rapidinho, mais um ponto que eu vejo acontecendo muito, principalmente em prospecção, né? O cara usa essa técnica de olá Felipe, tudo bem? Aí eu vou lá e respondo, não sei com quem eu tô falando. Exatamente. Pode ser um cara que quer comprar. Exatamente. Ou pode ser algo que realmente eu tô precisando muito, e aí? Aí eu falo, oi, tudo bem? E você e tal? Sou o Felipe, tal. Aí o cara vem e bota o textão. Meu, então cara, ele não adianta de nada. Ele não faz na primeira, mas ele faz na segunda. Isso também é muito complicado. Porque assim, em primeiro lugar, tu tem que entender se teu cliente está disposto a te ouvir. Porque não adianta tu vomitar, como eu falei ali antes, vomitar tudo no cara. Se o cara não está disposto a te ouvir, se ele não tá nem aí pro teu produto, pro teu serviço, pra você, então não adianta de nada. Então é você criar um relacionamento com ele primeiro, para depois sim você falar do teu produto. É uma consequência. Sim. Vamos lá, mais um hackzinho aqui, ó. Perdi a venda depois de quase fechada. Isso acontece bastante também. Tipo assim, a venda tá fechada já, aí os caras continuam falando sobre o produto e aí acaba perdendo a venda. Então eu falo aqui, não fale demais. Se já fechou, cala a boquinha. Isso aí. Cala a boquinha. Fechou a venda, só entrega a caneta pro cara assinar e acabou, cara.
Não tem por que tu falar do produto, não tem por que tu falar de mais nada. Por quê? Porque às vezes tu fala uma coisinha ali no meio que o cara entende errado, acabou a tua venda. Tu perdeu a venda à toa, assim, de bobeira. Então, cala a boquinha. Eu sempre falo assim, cala a boquinha. Quem fala mais, perde, né? É, tipo isso. Quem fala mais, perde. Vendeu, tá vendido. Não, beleza, eu vou assinar. Só entrega a caneta pro cara. Acabou. Não fala mais. Sim. Porque senão tu vai perder a tua venda. Essa é sensacional. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Às vezes parece que meu cliente não acredita no que eu falo. Postura, voz e gestos. Essa é a dica que eu dou. Postura. Político, cara. O político muitas vezes nem sabe do que tá falando. Assim, vamos lá. Bom, eu não queria entrar nesse ramo de política. Mas eles têm. Mas esses dias. Hoje em dia são técnicas. Esses dias eu vi um repórter entrevistando o Haddad, o nosso ministro da Fazenda. Haddad, o que você vai fazer e tal com esse negócio do dólar, não sei o quê. O Haddad, numa postura, ele não sabia do que ele estava falando. Ele não fazia a menor ideia do que ele estava falando. Não, porque eu tenho uma equipe, enrolou, falou um monte de coisa assim e tal. E se saiu bem na entrevista até. Por quê? Mas ele não sabia absolutamente nada de como que ele ia controlar a inflação, de como que ele ia controlar o dólar. Ele não sabia do que... Ele falou assim, eu tenho uma equipe especializada que já está fazendo alguns estudos e tal. Mas ele manteve numa postura, num tom de voz e em gestos de que ele era especialista naquilo ali. Sim. E ponto, convenceu. O povo dele, ele convenceu muito bem. Sim. O jornalista, ele convenceu muito bem. O povo que não era dele, daí é outros 500, né? Aí não adianta ele podia ser o expert que ele não ia convencer de qualquer maneira, né? Mas, entendeu? Quero dizer, é a postura. Eu tenho muitos vendedores lá que começam hoje e aí eles querem vender, só que eles ficam gaguejando muito. Eles não... É natural, eles não conhecem bem o produto. Mas eu tenho gente, cara, que desde o primeiro dia, só pela postura e de falar com firmeza sobre as coisas, ele vende muito mais rápido que os outros. Eles nem entendem muito bem do que ele tá falando. Mas ele falou com tanta firmeza e muitas vezes o cara até chega assim e fala assim, o teu produto oferece isso? Ele, sim, oferece. Não, fica tranquilo que oferece. Aí depois ele vai perguntar pra mim, ô Cássio, oferece? E eu falo, não. Merda, eu falei pro cliente que dava. Eu falei, agora tu vai lá e pede desculpa, simples assim. Certeza, né? Aí ele vai lá, manda uma mensagem e fala assim, ô, fulano, tudo bem? Eu me enganei numa parte aqui só. Aquele negócio, ele não faz. O resto que eu falei pra você é tudo certo. Eu fui aqui pra tirar a certeza mesmo, pra ter certeza absoluta que fazia mesmo, porque você me pediu que isso era importante. Então, funciona dessa forma. Beleza. Não tem problema tu chegar pro cara e falar, eu errei. É muito mais... não é glamuroso a palavra, mas é muito mais nobre. Obrigado. É muito mais nobre tu chegar pro cara e falar, cara, eu errei, funciona assim, mas assim, funciona dessa forma. Ponto. Do que tu deixar assim, não, deixa assim. Aí depois ele vai comprar o produto, vai ver, não funciona aquilo que tu falou que funciona. Vai dizer, me prometeram. Entendeu? Então, isso aqui também é muito importante. Postura de expert, mesmo que você não seja. O tom de voz também. Não adianta tu falar também o tempo todo no mesmo tom de voz que não vai funcionar. Você tem que ir pra cima, tem que vir pra baixo. Sim. Dá ênfase naquilo que tu tá falando, muitas vezes, pra cima ou pra baixo. Sim. E gestos, como eu tava fazendo aqui agora. Por quê? Porque prende a atenção da pessoa, entendeu? Prende a atenção da pessoa, faz a pessoa entender melhor o que tu tá falando também. Então, isso é mais um negocinho. E aí eu tinha feito também mais um bônus. Eu tinha dado mais um bônus, que é uma coisa que eu... Cara, que eu gosto muito e que eu já falei pra vocês. Que é a coisa do... dar uma informação confidencial pro cara. A pergunta era como ter a confiança do cliente. Os caras me perguntaram como tu ganha a confiança do cara. Então esse foi o hack bônus que eu dei. Dá uma informação que ele considere confidencial, que às vezes pra você não é, ou até é, mas não é algo que vai ser comprometedor, como eu falei no começo da nossa conversa aqui. Sim. Então dê algo que seja confidencial. Pra ele vai parecer confidencial. Tu vai ganhar a confiança do cara, porque tu tá abrindo algo para que na cabeça dele você não poderia estar abrindo. Ou seja, você já confia em mim, entendeu? Meu Deus, o cara já confia em mim, então eu vou falar com ele melhor, Isso é questão mental mesmo, inconscientemente tu já tá confiando mais no cara também. Então essa parte é um hackzinho mesmo que funciona e funciona super bem, cara, é bizarro quanto funciona. Então assim, apliquem esses hackzinhos que vocês vão ver que, cara, cada um deles é... Segue o Cássio, segue os experts, clica no link. Por R$97, você pode ter o PDF com 50 hacks. Olha aí, ó, viu? Por que não? Podemos fazer... Produto já, vamos fazer esse infoproduto, caramba. Legal, cara. Então, ó, esse corte não vai pra internet. Quer saber mais? Legal. Muito bom, cara. São percepções que poucas pessoas acabam tendo. Tu fez um compilado disso. É verdade, acredito que vai ajudar bastante. R$97. Tô usando a ciência do 7, né, cara? Perfeito. Que diz que o 7 não tem uma ciência. Nós tivemos aqui a Carol Neotti, ela diz que o 7 não tem uma ciência.
O 99 tem. Só que 99 pro 100 tem. Sim. Só que os infoprodutores, né, quem vende produto digital, meio que criou macetizou isso, né? E aí, ficou no E, final cara, ali. funciona. É bizarro também como Funciona, funciona. É bizarro também. Porque As pessoas 97 se é mais barato. acostumam, se acostumam. Então. 97,70. Tipo, 97,85. Não é nem Parece cem- que nem parece que é um R$100. número calculado mesmo com o custo do produto e não um número aleatório, né? Sim. E Sei não, lá, e dá não uma- é nem R$100. E nem R$100, é menos do que R$100. É menos que isso aí. Cássio, a gente já passou voando o tempo aqui, a gente sempre faz uma pergunta pro expert que vem aqui, né? Que é aquele negócio, quando tu te olha no espelho, tu te encara de frente, tu diz pra ti mesmo, tu é expert em quê? Em vendas. Em vendas e gestão comercial. Legal. É isso. Quando eu me olho no espelho, eu vejo um cara que batalhou muito pra estar onde tá. E ainda tem muito pra aprender. Tem um caminho longo ainda pela frente. Nos meus pouquíssimos 35 anos quase. Vou fazer 35 em fevereiro. Mas eu me considero um expert mesmo em vendas. Legal. Massa demais, Cássio. Bom demais. Obrigado pela presença, cara. Espero que a gente faça outros, né? A gente tem aí já sabe dos teus projetos futuros, então Sim. provavelmente a gente vai estar conversando em breve sobre outros assuntos. Com certeza. Espero Então, que em breve mesmo. Assim, Espero que em breve mesmo. obrigado pela presença. Queria que você deixasse as últimas considerações. Claro. Bom, primeiro, obrigado também mais uma vez pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição também, sempre que vocês precisarem. Vamos falar de novo sobre vendas aí, sobre uma outra ótica. Cara, me convidem, eu estou sempre à disposição. Para mim isso é muito importante também. E agradecer a todo mundo que está escutando, está vendo, né? Quem está escutando pelo Spotify, né? E agora os experts estão no Spotify também. Quem está nos vendo aí pelas plataformas. Cara, busquem o máximo de conhecimento possível em vendas. Porque independente de você ser o empresário ou você ser, sei lá, qualquer outra coisa, você só vai ser bem sucedido naquilo que você é se você souber vender. Ponto. Você pode ser um médico, você pode ser um dentista, você pode ser um engenheiro. Se você souber vender, você vai ter sucesso. Então, seja o expert em vendas, principalmente, que você vai ter sucesso em qualquer outro tipo de trabalho que você faça. E me siga nas minhas redes sociais, @ocássiop e @Cássio Prevedelo. O Cássio P é mais voltado pro meu dia a dia e comédia e coisa nada. E Cássio Prevedelo, com 2 L's, é mais empresarial. E a Facilita, né? Facilita. @FacilitaAR. Tudo junto, com 2 A's ali no meio. FacilitaAR. Massa. Que é o produto, que é a minha empresa lá da Facilita. Legal. Massa. Então tá, ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.